Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E vamos continuar com essa série de reflexões, né, dos evangelhos durante esta quaresma. Apesar de hoje, né, estamos finalizando a quaresma, estamos iniciando já a Semana Santa com este Domingo de Ramos. E também, justamente, neste Domingo de Ramos, contemplamos, né, e refletimos, a igreja nos convida a esta reflexão de dois evangelhos, né? O evangelho da procissão, né, dos ramos, que é o evangelho de Lucas, né? O evangelho de Lucas capítulo 19, do 28 ao 40, e também o evangelho, novamente, segundo Lucas, né, o capítulo 23, do 1 ao 49, em que narra o primeiro, a entrada de Jesus em Jerusalém, no início desta semana, desta última semana, em que Jesus caminha sobre a terra, e o Evangelho, né, também de Lucas, na qual é narrada a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Mas, começando, né, pelo primeiro, o Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfante de nosso Senhor. Né? Vamos ouvir com atenção. E dizendo tais coisas, Jesus caminhava à frente, subindo para Jerusalém. Ao se aproximar de Betfagé e de Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 discípulos, dizendo: Ide ao povoado da frente, e ao entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado que ninguém ainda montou. Soltando-o, trazei-o. E se alguém vos perguntar: Por que soltais? Respondereis: O Senhor precisa dele. Tendo partido, os enviados encontraram as coisas como ele lhes dissera. Enquanto desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: Por que soltais o jumentinho? Responderam: O Senhor precisa dele. Levaram-no então a Jesus e, estendendo as suas vestes sobre o jumentinho, fizeram com que Jesus montasse. Enquanto ele avançava, o povo estendia suas próprias vestes no caminho. Já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, quando toda a multidão dos discípulos começou alegremente a louvar a Deus, com voz forte, por todos os milagres que eles tinham visto. Diziam: Bendito aquele que vem o Rei, em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto dos céus. Alguns fariseus da multidão lhe disseram: Mestre, repreende teus discípulos. Ele, porém, respondeu: Eu vos digo, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste evangelho que acabamos de ouvir, nosso Senhor Jesus Cristo adentra Jerusalém e, mais do que isso, ele inaugura, né, a sua semana maior, digamos assim, né? Da mesma forma que essa Semana Santa é considerada na igreja a sua semana maior, a semana maior da sua fé, o nosso Senhor Jesus Cristo inaugura a sua semana maior, a semana em que ele vai se entregar de maneira plena e perfeita por amor à humanidade. E o que nós poderemos, através dessa semana, também fazer? Uma resposta muito simples é imitar a nosso Senhor Jesus Cristo na sua entrega, na sua doação, na sua perfeita doação de si mesmo pela humanidade, né? Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, né? O Rei dos reis, o Deus de Deus, luz da luz, vem para Jerusalém e perceba que ao entrar em Jerusalém, nosso Senhor Jesus Cristo, ele pede para que os seus discípulos vá ao povoado que está um pouco mais à frente e pegue o jumentinho que, um detalhe muito importante, nunca foi montado. Né? A gente percebe as coisas novas que nosso Senhor Jesus Cristo se utiliza para que ele aperfeiçoe. A gente pode tomar outros exemplos, né? O jumentinho que nunca foi montado, a virgindade de Nossa Senhora, né? O seu seio sagrado de que nunca foi
nunca foi gerado outra criatura no ventre de Nossa Senhora, senão o próprio Deus encarnado, né? O seu leito, né, o seu túmulo, que é um túmulo novo também, que nunca foi, né, utilizado por ninguém, né? Nosso Senhor Jesus Cristo também inaugura este túmulo. Então, são várias coisas, vários objetos e a pessoa de Nossa Senhora, né, no caso do seu ventre puríssimo, né, são novos, ou seja, nunca foram utilizados, somente Nosso Senhor, né, é digno de utilizar tais preciosidades, né? Isso reflete não só a realeza e a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, como, né, são sinais da sua divindade e realeza, mas também um sinal para nós, né? Como assim um sinal para nós? O nosso coração. O nosso coração, principalmente nesta semana que se inicia, né? Semana Santa, nossa semana maior da nossa fé. Nós estamos com o nosso coração novo, nosso coração está renovado por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos buscando renovar o nosso coração, a nossa alma, né? Como foi a nossa quaresma? Será que a nossa quaresma foi boa? Será que conseguimos, né, cumprir com os nossos planos de penitência e etc, né? Como foi a nossa quaresma? E se não foi tão boa assim, se você começou só depois, né? Peça ao nosso Senhor a graça de viver bem esta Semana Santa, né? Nosso Senhor Jesus Cristo é misericordioso e bondoso no nível que nós não compreendemos, né? Então, peçamos àqueles que não conseguiram fazer uma boa quaresma, não conseguiram cumprir com as suas penitências, né? Vamos pedir a nosso Senhor que nos dê a graça, nos derrame esta graça, esta bênção de preparar o nosso coração, renovar o nosso coração para seguirmos esta semana que se inicia, né? No outro, no outra passagem, os, os discípulos, junto com o Nosso Senhor, adentram Jerusalém, enquanto o povo dizia, né? Bendito aquele que vem, o Rei em nome do Senhor. Paz no céu e glória no mais alto dos céus. E no mínimo, interessante nós fazemos esse paralelo entre a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo, dita neste evangelho, e já partindo já para o evangelho seguinte, o evangelho da narração da paixão, em que nosso Senhor sai de Jerusalém com uma cruz aos ombros, né? E o mesmo povo de Jerusalém que agora aclama Jesus Cristo como o Rei, aquele que vem em nome de Deus, né, e o glorifica e reconhece a sua realeza, é o mesmo que vai gritar na mansão de Pilatos para crucificá-lo, né? São Francisco, Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer nas suas meditações, né, este pequeno livro aqui, a Meditações, né, para a Quaresma, de que não vale a pena nós nos ligarmos tanto aos aplausos do mundo, às glórias, às pompas do mundo, né? Justamente por conta desse repentino mudar de opinião das pessoas, né? Do povo, das multidões, né? Porque rapidamente você pode ser glorificado, perder a sua alma, né? Perder a eternidade de Deus, de viver, né, a eternidade junto com Deus, né? E daqui para frente, não demorando muito tempo, esta glória ser transformada em maldição, né? Essa glória ser transformada em algo ruim, né? O famoso que hoje nós conhecemos como cancelamento, né? Hoje você pode dizer alguma coisa que vai agradar alguma turma, algum povo, e não demorando muito tempo você pode colocar você pode dizer uma coisa, né, e esta mesma turma que te glorificou há não muito tempo atrás agora está pedindo a sua cabeça. Então a glória do mundo, a glória do século que nosso Senhor Jesus Cristo recebe ao entrar em Jerusalém, né, rapidamente em uma semana é transformada numa maldição, né? Crucifica-o,
O povo vai pedindo a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E apesar de tudo, apesar de toda a consideração de Pilatos de que não vê nenhuma prova de seu crime, de sua culpabilidade, ele, por medo e por covardia, acaba cedendo à vontade dos judeus para que crucifique nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, no final de tudo, esta semana da Quaresma nos serve simples e unicamente para nos determos numa semana mais espiritual, ou seja, mais interior, né? Para rezarmos, para meditarmos cada dia, né? A última semana de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, né? Foi para isto, foi justamente para isto que ele veio, né? A sua missão foi verdadeiramente chegar esta semana e se entregar, se derramar. É o esvaziamento, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Cumpramos os preceitos que a igreja estabelece para todos nós, né? Temos a via sacra, né? Temos o ofício das trevas e tantas formas de piedade para verdadeiramente contemplarmos a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo nesta última Semana Santa, né? Eu convido a todos os irmãos que estão assistindo esse vídeo que façam este propósito, façam de propósito de viver bem a Semana Santa. Ao chegarmos na quinta-feira santa, contemplarmos verdadeiramente a instituição da Eucaristia, do sacerdócio católico, do lava-pés, né? E desde já pedindo ao Senhor que nos dê a humildade, nos dê a graça de celebrarmos bem a Semana Santa. Na Sexta-feira Santa, mais ainda, vamos um espírito mais ainda de oração, de quietude, de simplicidade, né? De vida interior, de busca de Deus interior, né? No Sábado Santo, né, juntamente unido com a Virgem Santíssima, aquela que jamais foi abalada na sua fé, apesar de todo o drama, de toda a consequência de ver o seu filho sendo crucificado, sendo morto, torturado, assassinado de maneira injusta, jamais deixou de ter fé, né, nas promessas de Deus. Então, nos unamos no Sábado Santo à Virgem Santíssima, né, e alimentamos a fé no Deus vivo e verdadeiro que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Cumpramos o preceito da vigília pascal, né, esperando a esperança de que nunca morreremos se estivermos unidos a nosso Senhor Jesus Cristo. E no domingo de Páscoa, celebramos a grande festa, né, da fé cristã, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, né, a razão da nossa fé, né? E como diz São Paulo, né, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, né, no sentido de que a nossa esperança não está na morte, não foi a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, apesar de ter sido pela sua morte, pelo seu sacrifício, que fomos salvos, mas é pela sua ressurreição, pela sua, é, pela sua vitória sobre a morte, que também somos chamados a ter a vida eterna no reino de Deus, preparado para cada um de nós. Então, meus irmãos, se fica uma mensagem final, né, desta reflexão de hoje, é que, alimentados pela esperança da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, possamos também, né, nos alimentarmos daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos oferece, que é o seu amor, né? Nosso Senhor Jesus Cristo oferece o seu amor de maneira plena, para que isso também não fique só restrito a nós, né? Mas que nós também, inspirados por este amor que nos impele e que nos força a amar de volta, amarmos de volta não somente a Cristo, mas os nossos irmãos também em Cristo, né? E por Cristo, né? E com Cristo, né? Então fica esta mensagem a você, meu irmão. Espero que Deus te abençoe, que Deus te ilumine nesta Semana Santa que se inicia hoje no Domingo de Ramos, né? E daqui a uma semana comemoremos a ressurreição, a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, muito obrigado, Deus te abençoe e até a próxima.